Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de design. Eu sou o professor Paulo Vanucci e hoje nós vamos estar falando sobre o design e a sua história. Essa é a aula de número 3. Para que vocês sempre tenham novas informações sobre essa área, né? Eu tenho aqui esse canal, o Infocanal. Basta você aí estar se inscrevendo e vocês vão ter conteúdo gratuito para vocês, tá? Esse aqui é o meu Behance, caso vocês queiram saber mais do meu trabalho. Em relação à bibliografia que a gente vai estar vendo hoje, nós vamos estar usando como referência bibliográfica, tá? Essa citação aqui do Bernhard Burdeck, History, Theory and Practice of Product Design. Okay? Primeira parte aqui nós vamos estar falando do início do design, principalmente os iniciantes do design. A gente pode citar, é claro que não dá para saber exatamente quem foi o primeiro designer, mas a gente pode pensar as pessoas que mais se aproximavam dos projetos de design que a gente faz hoje, comparar lá no passado como eles faziam. Dessa forma a gente poderia pensar que eles foram os primeiros designers. A gente pode citar primeiramente aqui o arquiteto romano, tá? O Vitrúvio, muito conhecido na área e muito citado. Ele tem uma obra principal aí, que é muito conhecida, de arquitetura, também conhecido como os 10 livros da arquitetura. Então, esse é o tratado mais antigo sobre essa disciplina que se tem notícia. A arquitetura está relacionada com o design de algum modo, né? Muitos arquitetos praticam o design, trabalham no mercado de trabalho com designers e como designers. Então, está totalmente vinculada a essa área, né? O Vitrúvio ele era um soldado, tá? E também engenheiro aposentado. Essa obra do Vitrúvio, ela inclui conselhos práticos para se projetar, projetar construções, por exemplo, templos, residências, educar e capacitar arquitetos, tá? Que decidiram seguir esse caminho. E também é um incrível conjunto de informações sobre a tecnologia e engenharia romana. Os romanos produziram desde máquinas de guerra até aquedutos. Os aquedutos são os mais famosos, as mais famosas construções que a gente conhece da arquitetura romana. E também os relógios de água. Então o Vitrúvio, para nós, é uma referência em relação à arquitetura e possivelmente objetos de design do passado. Aqui a gente tem, por exemplo, os 10 livros da arquitetura, 4 exemplos. Tá? Então a gente tem a educação, qualificação e princípios do arquiteto, materiais de construção, suas origens, funcionalidades e detalhes, matemática e proporções e estilos arquitetônicos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um dos desenhos da época, mostra que as fortificações de uma cidade segundo o primeiro livro de Vitrúvio, do século XVI. Beleza? Então, o Vitrúvio ele descreve o relacionamento entre a prática e a teoria, certo? Ao mesmo tempo, ele descreve que o arquiteto precisa ter interesse em ciências e também na retórica, tendo o bom conhecimento de história e filosofia, para que ele possa
exercer o seu trabalho, né? Bom, então aqui a gente teria o Vitruvio como exemplo, né, de um arquiteto que possivelmente abriu algumas ideias no século XVI, do que seria um início de algumas ideias do design. Só que o design ainda não estava como profissão, como ciência, ainda não era, ia demorar muito para ser estabelecido, né? Então aqui a gente só está falando de uma hipótese que ele poderia ter iniciado alguma coisa na área do design nessa época. Daí a gente vai para a Idade Média. A Idade Média, o que acontecia? O artesão, ele mesmo fazia o projeto e ele mesmo produzia o projeto. Então, o arquiteto fazia as duas coisas, ele era parte do projeto e parte da manufatura. Certo? Exemplo, você tem aqui esses sapatos feitos para a época, né? Aqui Londres, século XIV, França, século XIV, XV, esse. Londres, século XIV, sapatos. Então o artesão ele pensava em todo o processo que ele iria fazer com os sapatos, né, e fazia o sapato. Então ele era parte da manufatura e parte do projeto. E aí, da idade da Revolução Industrial, certo? Até metade do século XIX, surge o que a gente conhece como design industrial. Beleza? Esse design industrial é o sentido que a gente conhece hoje, certo? Nesse período do século XIX, a divisão do trabalho separa o projeto de manufatura, que até ali era feito pela mesma pessoa, certo? Só vou arrumar aqui, pessoal. Isso, beleza. Então, no século XIX, você tem o seguinte: o projeto ele é separado da manufatura. Então a pessoa pode pensar no objeto, desenhar o objeto e realizar o projeto, construir. Só que a manufatura, botar a mão na massa e produzir um objeto, não é mais feito pelo projetista, vamos dizer assim, né? Então, se eu pensar nessa cadeira, eu posso desenhar a cadeira, toda a parte do projeto dela eu desenho, só que eu não vou produzir a cadeira, certo? Diferentemente do artesão lá do século XIV. Hoje, atualmente, as pessoas... isso aqui ainda está em vigor, né? As pessoas querem desenhar, querem projetar e depois querem construir o objeto. Então, nesse caso, a pessoa se aproxima muito de um artesão. Então, essa especialização, né, se estabeleceu no decorrer do tempo, de tal forma que hoje designers e grandes fabricantes passaram a ser responsáveis apenas por parte de um produto. Então, hoje o designer, ele fica muito nessa parte de projeto, certo? Alguns designers invadem aqui a manufatura, mas no geral eles não produzem o produto totalmente. Alguns designers produzem, né, mas aí é uma outra vertente e tal, né? Mas no processo industrial ele não invade esse setor profundamente, né? E aí nos anos, a gente pode pensar que nos anos de 1970, alguns jovens designers procuraram novamente unir projeto e produção da manufatura para comercializar o seu produto, né? Até hoje isso existe, tá, pessoal? Até hoje isso existe. No meio do século XIX, começa na Inglaterra
a luta de alguns designers contra o estilo empolado dos interiores do estilo Empire, que é o contra-decorativismo, certo? Aqui você tem um exemplo na Inglaterra, né, do estilo empolado. Você vê as cadeiras, por exemplo, elas eram todas contorcidas aqui, tá vendo? Ó? Tem parece uma flor isso aqui, ó. O encosto parece uma flor. A madeira aqui toda trabalhada, tá vendo? Ó? Tem uma curvatura aqui, tá? Isso aqui tudo trabalhado. Isso aqui é um estilo que a gente fala empolado, beleza? Estilo Empire, do contra-decorativismo. O contra-decorativismo vem contra esse tipo de estilo, né? Então, na época do Empire, cerca de 1790 a 1830, essa época aqui, estabeleceu-se um movimento que teve seu ponto alto, na medida que o mobiliário era conhecido de forma a se tornar parte do ambiente, como esse daqui, certo? E aí surge esse contra-decorativismo, que é matar isso aqui, né? Certo? Aí vem esse cara aqui, Joseph Paxton. Ele recebeu a função de projetar o pavilhão da Feira Mundial em Londres em 1851. Nessa época você tem aí o chamado Palácio de Cristal, também conhecido como Arca de Vidro. Ele era um protótipo, né, de como seria a produção para o século XIX. Produção de arquitetura, engenharia e possivelmente o design no futuro, né? E aí você teve aí uma duração de 4 meses e meio dessa feira, né? Aqui é um exemplo do Palácio de Cristal, uma das imagens que a gente pode estar vendo aí como que foi da época, né? As estruturas aqui eram todas de aço e vidro, que era uma das tecnologias fundamentais e primordiais da época, certo? Então aqui, ó, é um exemplo do Palácio de Cristal, todo feito de estrutura de aço e vidro, tecnologia da época, 1851, um marco para a época. As primeiras feiras mundiais, entre elas a que a gente falou ali atrás, né? A de Viena, em 1873, da Filadélfia e a de Paris, em 1889, teve como, vamos dizer assim, inovação, né, a Torre Eiffel, tá? Torre Eiffel. Eram enormes coleções de produtos, né, e em última instância uma feira de amostras do design, certo? Então esse era a pegada do design da época, certo? Então o aço era muito utilizado, estruturas treliçadas, vidro, certo? Então todas as épocas foram marcadas por novos materiais e tecnologias, tá? Nessa época aqui a gente tinha o ferro fundido como uma tecnologia muito forte, o aço, certo? E o concreto. Eles não eram mais processados, tá? Em pequenos estabelecimentos, mas eles eram feitos num estilo diferente por manufatura, certo? Foram originados aqui, criados maquinários para substituir os processos de produção até então empregados, né? Então aí você tem os teares automáticos, máquina de vapor, etc. Então a industrialização fez parte dessa evolução do que a gente pode dizer do design, né? Grande parte da população nessa época aqui que a gente está falando, ela empobreceu e se tornou proletariado, certo? O proletariado foram gerando outras classes sociais, né? A gente pode colocar até distritos industriais, quarteirões habitacionais, certo? E aí surgem, nessa época, alguns que a gente pode colocar assim, um dos primeiros designers que já eram
seguia uma definição real do que é o design em si, né? Então a gente tem aqui o William Morris, o Ruskin, o Semper, tá? outros designers, os designers, os primeiros designers da época. E aí a gente tem em 1861, só uma coisa, aqui você tinha um contexto de industrialização sendo seguido. E aí em 1861, esse cara aqui, o William Morris, na Inglaterra, ele fundou uma empresa, né, a Morris Marshall. Só que ele tinha uma pegada mais manual. E ele era meio contra a industrialização. Então ele pensava na resistência à modernidade, certo? Ele utilizava muito o que a gente chama um movimento artístico da época, movimento britânico, né, o Arts and Crafts, que é o Artes e Ofícios, tá? Então ele foi um dos principais contribuidores, né, para o revivalismo das artes têxteis e os métodos tradicionais de produção. Então ele não era a favor da industrialização, ele era a favor de métodos manuais para a produção de produtos, certo? Então ele tinha resistência à modernidade. Então o William Morris, ele fundou aí o movimento Arts and Crafts e validou esse movimento como um reformador social e renovação de estilos, né? Então o objetivo dele era ir contra a industrialização. Então ele queria interromper ele queria fazer interrupção da separação do trabalho, uma nova junção do projeto e produção, movimento de renovação das artes e ofícios, né, e voltado particularmente contra a estética das máquinas. Então isso aqui para ele não era interessante, certo? Um típico exemplo dessa fase do design foi a máquina de costura Singer, tá? Em 1879 que ela foi produzida, 400 mil exemplares ao ano, tá? Então essa máquina aqui veio dessa época, tá? A máquina aí que muitas avós aí, você já deve ter visto essa máquina, né? Então na mesma época aconteciam na Alemanha e na Áustria as cadeiras de madeira vergada dos irmãos Tonnet. Essas cadeiras aqui, elas eram vergadas, entortadas a vapor, certo? Um vapor quente, que é um processo patenteado lá em Viena, certo? Essas cadeiras aqui, ó, tá vendo? Certo? E foram apresentadas na Feira Mundial de Londres em 1851, certo? Ok, então essas cadeiras aqui tiveram aproximadamente até 1930 50 milhões de exemplares, tá? São produzidas até hoje, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um processo manual, certo? Então ele vai contra a parte industrialização, né? Beleza? E vai a favor do movimento do Morris, certo? E aí no final do século XIX, então surgem os movimentos, né? O Art Nouveau na França, Young Stil na Alemanha, Modern Style na Inglaterra, Secession Stil na Áustria, certo? Quais as características desses movimentos, né? Usava muita madeira, muito vidro, muito ferro e cimento. Vai bem com a época aí do século XIX, ainda era da industrialização, né? Onde eram utilizados esses materiais, na arquitetura, ilustração, decoração e móveis. Aqui é um exemplo, certo? De ilustração da época. Tá? Você vai ver todas essas flores, essas ilustrações aqui, que fazem parte do Art Nouveau, né? do Arts and Crafts também. Isso aqui dava pra gente uma ideia de movimento, certo? De dinâmica, linhas ondulantes. Então, você vê essas linhas ondulantes aqui, ó, certo? Linhas ondulantes, movimentos. Tinha muita influência do barroco, do rococó, elementos da natureza. Então você vai ver bastante flores, tá? Formas assimétricas, você não vê simetria aqui, né?
Na arquitetura, esse movimento aqui veio, por exemplo, com o Gaudí, certo? Exemplo aqui, a Casa Batlló, essa casa aqui. Então você vai ver influência do barroco, você vai ver linhas ondulantes, ó. Então você vai ver, ó, linhas ondulantes aqui, certo? Nas portas. Você vai ver, que mais? Formas lineares, formas, elementos da natureza. A natureza, ela casa com a própria construção, né? Beleza? Outro exemplo aqui é a entrada da estação Porte Dauphine, no metropolitano de Paris, né? Então você vai ver também mesmo estilo aplicado aqui nessas ilustrações, né? Então ali usando vidro e ferro, certo? Tá aqui, ó, vidro e ferro, formas da natureza, certo? Que mais? Ideias de movimento. Então tudo isso era passado também para a arquitetura. Aqui outro exemplo, né? A litografia Zodíaco, do artista tcheco Alfons Maria Mucha, né? Então um exemplo aqui, ilustração também no mesmo perfil, certo? Quem que era o representante líder do Art Nouveau, né? Era o belga Henri van der Velde, ok? Então ele projetava muitos móveis, objetos interiores, né? Ele tinha lá as ideias dele, social-reformistas, né? Como formuladas por William Morris, tá? E ele, as similaridades entre elas, tá, se resumiam apenas na renascença da valorização do trabalho artístico manual. Então, para Van der Velde, importava apenas a consciência da elite e o individualismo, tá? Uma combinação que a gente reencontra no início dos anos 80. Então, individualismo e consciência da elite. Daí, do Werkbund até a Bauhaus, então, em 1907, foi fundada em Munique a Deutsche Werkbund, que é a Liga de Ofícios Alemã. Então, ela é uma associação de artistas e artesãos, né, industriais e publicitários, e tinha um objetivo, então, melhorar e integrar o trabalho da arte na indústria do artesanato, por meio da formação de ensino, tá? Aí tem todos os representantes dele aqui, o mais famoso, um dos mais famosos é o Muthesius aqui, o Brehens e o Van der Velde, ok? Aqui o exemplo de uma cadeira desse período aqui do desenvolvimento de objetos de design, certo? Foi fundada nessa época uma escola chamada AEG na Alemanha, que ela produzia uma série de objetos de design, como essa chaleira aqui, ó, certo? Esse símbolo aqui foi feito pelo Peter Brehens, beleza? Da empresa que fabricava esses objetos. E o Peter Brehens pode ser chamado como o primeiro designer industrial. Então ele trabalhou em produtos de produção em massa, beleza? Como postes de iluminação, chaleiras, certo? Ele trabalhou para a AEG, que é essa indústria aqui, ó, certo? E ele fez o primeiro plano completo de identidade visual para a época, certo? Então, esse aqui, por exemplo, ó. Exemplos de trabalhos feitos por Peter Brehens é esse ventiladorzinho aqui, beleza? Ventilador de mesa, certo? E uma luminária de mesa, tá? Isso aqui é uma outra. E aí veio a Bauhaus. A Bauhaus, ela é conhecida como Bauhaus, é uma escola de arte vanguardista na Alemanha. Então tá aqui o prédio dela, na época aí. Então foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado o modernismo no design e na arquitetura, certo? Sendo a primeira escola de design do mundo. Quem fundou? O Walter Gropius, ok? Em 1919.
E a intenção primária era fazer a Bauhaus uma escola combinada de arquitetura, artesanato e uma academia de artes, certo? Entre eles que ficaram trabalhando na Bauhaus, a gente tem vários, né? O Kandinsky, que é um dos pintores, Paul Klee, vamos pegar os nomes mais conhecidos aqui, que são esses dois, né? Esses dois aqui, tá? Paul Klee é esse cara aqui, ó, certo? E uma obra dele aqui. Então, por causa do avanço dos meios da produção industrial do século XIX, ainda existe a unidade entre projeto e produção, que foi separada lá atrás, né? Que estava diluída. Beleza? Então, a ideia do Gropius, nesse período da Bauhaus, era de que na Bauhaus a arte e a técnica deveriam tornar-se uma nova unidade. Então, a arte e técnica, uma única unidade. A técnica não necessita da arte, mas a arte necessita muito da técnica. Era a frase emblema deles, tá? Se fossem unidas, haveria uma noção de princípio social. Então, consolidar a arte do povo. Aqui você tem um exemplo de uma cadeira, tá, chamada Stuhl, produzida na época da Bauhaus. Essa cadeira aqui é muito famosa, certo? No seu conceito. A fase de desenvolvimento agora, tomando como base o conteúdo, podemos identificar, segundo Rainer Wick, 3 fases do tempo da Bauhaus, tá? Então, aqui é uma das... Isso aqui são algumas figuras, tá? Produzidas por Walter Gropius, fundador aí, né? E aqui, Jost Schmidt, uma ilustração feita no período da Bauhaus, tá? Então, nós temos aí 3 fases do período da existência da Bauhaus. A primeira é a fase de fundação, de 1919 até 23. Então está aqui a Bauhaus, né? A fase da consolidação, 23 a 28, e a desintegração, de 28 a 33. Beleza? Quais as características da escola, né? Nós vamos finalizar por aqui essa primeira parte, depois a gente continua na segunda parte aí da aula. Então, era desenvolver as capacidades artísticas e manuais dos alunos de forma equilibrada. O artista autônomo estava em foco. A instituição de ensino e de produção de protótipos industriais. Produtos criados eram dirigidos para atender às necessidades sociais, né, de uma camada mais ampla da população. As mais influentes oficinas do Bauhaus até hoje eram as de metal e marcenaria. A meta da atividade de projeto da Bauhaus era de criar produtos para camadas mais amplas da população, que fossem acessíveis e tivessem alto grau de funcionalidade. Então, tinha uma normalização, uma fabricação em série, uma produção em massa, e viraram um padrão nos trabalhos da Bauhaus, ok? A gente vai finalizar essa primeira parte aqui, depois a gente continua na outra aula. Até a próxima.